Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva se não forem inscritos e marque aí no sininho a opção todas para vocês receberem todos os vídeos assim que eles saírem. Dá o like para melhor ranquear o vídeo, para melhor posicionar e compartilha com algum amigo que você sabe que vai prestar Enem ou vestibular. E fiquem comigo até o final. Hoje nós vamos começar o reino Metazoa, que é o reino que estuda os animais. Todos os animais, eles são eucariontes, né? Possuem um núcleo organizado com uma carioteca e todo o material genético encontra-se bem compartimentalizado nesse núcleo. São pluricelulares, apresentam várias células, não são capazes de realizar fotossíntese, ou seja, são seres heterótrofos, não possuem pigmentos fotossintetizantes e possuem uma simetria. Com relação a essa simetria, o animal ele também pode não ter, né? Aí ele é chamado de assimétrico. Um ser assimétrico não existe um ângulo de corte. E com relação a essa simetria, pode ser radial ou bilateral. Uma simetria radial geralmente acontece em animais globosos. Nesse caso, a gente corta como se fosse pizza, retirando fatias, por isso raios, né? Simetria radial. É muito comum nos primeiros filos, os animais mais simples, filo porífera, filo quinidária. Já os animais mais evoluídos, digamos assim, eles já possuem uma simetria bilateral. Bi representa 2 e lateral, 2 lados. Como aqui o caso da borboleta, né? Tem um lado direito, o lado esquerdo. Numa simetria bilateral, não significa que a gente vai dividir o animal só em um lado direito ou lado esquerdo. A gente também pode fazer um plano transversal, um corte nesse sentido, e aí nós vamos ter uma região dorsal e uma região ventral. A gente também pode fazer esse seguinte corte. Aí nós vamos ter para frente a região anterior e para trás a região posterior. Dentro desse reino Metazoa, há vários filos, né? E esses filos são diferenciados em invertebrados e vertebrados, numa classificação mais primitiva. Os invertebrados, eles vão desde os poríferos até os equinodermos. E os vertebrados são os animais cordados. Esse termo corda vem de notocorda, que é um eixo fibroso que está presente no embrião de todos os cordados e que posteriormente esse eixo vai substituir ou vai ser substituído, melhor ainda, pela coluna vertebral. Quem são os invertebrados? Poríferos, quinidários, platelmintos, nematódios ou nematelmintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. E hoje nós vamos abordar o primeiro filo, o filo mais simples dos animais, que são os poríferos. Então, o primeiro filo é o filo porífera, onde esse termo pore significa poros e fere ou fera significa levar ou portar. Então, eles portam poros. Muito semelhante aí o desenho do Bob Esponja, né? A gente pode assemelhar em duas características, a presença de poros e o fato do Bob Esponja ter uma facilidade muito grande de se regenerar. Lá no desenho ele perdia um braço, uma perna e rapidamente eram reconstituídos, né? Ou então eram repostos por novos membros. A gente pode assemelhar essas duas características, mas não ao fato de ver, de falar, de andar de um lado para o outro. Até porque os poríferos, eles são sésseis, são fixos. Então, as esponjas, elas são aquáticas, a maioria delas são marinhas, mas também são encontradas em ambiente de água doce, por isso dulcícolas. Elas não apresentam órgãos de locomoção e a grande parte vive presa a rochas, por isso que são seres sésseis.
Elas podem também viver isoladamente ou então formando colônias e apresentam cores e tamanhos bem variados. A organização de uma esponja ela é muito simples. As células elas não formam tecidos e é por isso que as esponjas são colocadas num sub-reino diferente dos outros animais. São parazoários. Esse termo para significa ao lado, zoo animais. Então são animais que estão ali paralelamente aos outros animais, mas pelo fato de não apresentarem tecidos bem definidos, eles ficam num grupo separados. Os outros animais, por terem tecidos verdadeiros, são chamados de eumetazoários, onde eu significa verdadeiro. Então, como eu havia falado, elas não têm tecidos, elas não têm órgãos, elas não têm sistema nervoso. Então, são seres realmente bem simples. A superfície de uma esponja apresenta uma série de poros, por isso o nome porífera, pelos quais a água penetra, trazendo o alimento, que é o plâncton. Esse plâncton pode ser tanto um fitoplâncton, que é uma alga microscópica, como um zooplâncton, um animal microscópico. E é também na água que vem o gás oxigênio que ela utiliza para respirar. Então, como eu havia dito, ela possui poros em toda a superfície externa, que serve para a entrada, esses buraquinhos que vocês estão analisando são os poros que servem para a entrada da água. Essa água é nela que vem o oxigênio e o alimento da esponja, no caso o plâncton, o fitoplâncton ou zooplâncton. O sentido da água ela é unidirecional. A água ela sempre entra pela lateral, pelos poros, ela circula nesse espaço de dentro, que é chamado de átrio ou espongiocele. Vou colocar aqui em cima o nome, tá? É átrio, mas também recebe o nome de espongiocele. E essa água depois ela sai por essa abertura maior na parte superior. O nome dessa abertura é chamado de ósculo. A água sai levando o gás carbônico e os excretos que ela não digeriu. O corpo das esponjas é envolvido por uma camada de células que são os pinacócitos, onde pina significa quadrado ou então quadro, prancha, são células mais achatadas, mais pavimentosas, melhor dizendo. Então são células achatadas que formam a parte externa, né? A parte interna, que está em contato com o átrio, é formada por células bem pequenas. Essas células aqui, elas estão maior ampliadas para vocês observarem, são os coanócitos. O coanócito reveste internamente a esponja. E esse termo coano significa funil. Então, são células que apresentam mesmo um formato meio afunilado. Elas promovem uma corrente de água com os batimentos dos seus flagelos. Então, você está observando aqui a presença de flagelos. Esses flagelos ficam continuamente batendo para promover uma corrente de água. Por isso que a água ela sempre tem um único sentido, né? Ela é unidirecional. Ela entra pelos poros, circula ali no átrio e sai pelo ósculo. Uma função do coanócito eu coloquei aqui bem grande para a gente ver em detalhes, né? Apresenta, é claro, o funil, por isso coano significa funil. Ele também tem a função de digestão, pois eles fagocitam aquelas partículas que estão suspensas na água, né? O fitoplâncton e o zooplâncton. Então, aquilo que a esponja interpretar como alimento, ela vai fagocitar, entra, sofre uma digestão na presença dos lisossomos. As partículas que forem digeridas vão fazer parte dos coanócitos e aquilo que não for digerido
sai a eliminação dos resíduos por exocitose. Entre essa parte interna, que é revestida por coanócito, e essa parte externa, que são os pinacócitos, essa região mediana é chamada de mesoílo ou de mesênquima. É uma substância coloidal, meio que gelatinosa, onde ficam mergulhados dois tipos de células. Os amebócitos, ameba vem de aquele que muda, que está sempre se transformando, né? Não tem um formato fixo, quase não sai. Então, os amebócitos e as espículas. Essas espículas, elas podem ser tanto de espongina, que é uma proteína que dá uma certa maleabilidade para a esponja. Antigamente elas eram utilizadas para o banho, para lavar louça. Hoje em dia foram substituídas por esponjas de plástico. Ou então essas espículas podem ser de outros materiais mais resistentes, como sílica. Voltando aqui ao amebócito, que está aqui assinalado, pintadinho de azul. São células que se movem por pseudópodes, né? Ela emite falsos pés, como se fosse uma ameba. E são células não especializadas. Como assim? São células também chamadas de totipotentes, porque elas têm a capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula. Algumas esponjas, elas servem de alimento para peixes, por exemplo, né? Serve para outros animais também. Então, digamos que um peixe abocanhou e tirou um fragmento, um pedaço de uma esponja. Aquele pedaço que foi retirado, ele vai ser substituído. Então, quem vai substituir? São os amebócitos que migram para aquela região que foi perdida e lá eles se transformam em pinacócitos, em outros porócitos, em outros amebócitos, em coanócitos, tá? Então, eles fazem ali a reconstituição da esponja. E a parte da proteção, da sustentação, que está aqui assinalado de amarelo, são as espículas. Essas espículas podem ser de espongina, como eu acabei de falar, porque são produzidas por espongioblastos. E nesse caso, as esponjas com esqueleto de espongina, elas são macias e elas já foram muito utilizadas no passado por humanos para o banho e lavar louça. E as espículas, elas podem também ser de estruturas mais resistentes, que lembram agulhas ou até espinhos, que pode ser de calcário ou sílica. Aí, nesse caso, ela serve mais para proteção mesmo da esponja contra os predadores, que desistem de comer depois que acabam ferindo quando abocanham o animal, né? As espículas, elas são bem resistentes, são de mesmo uma constituição de carbonato de cálcio, são bem duras, e aí acabam ferindo o animal e o animal deixa de comer. De acordo com a simetria, a maioria das esponjas são assimétricas. Um exemplo é esse daqui, onde não existe um plano de corte, mas algumas possuem simetria radial, né? Olhando uma visão aérea, vista de cima, elas são arredondadas, então dá para se tirar fatias como se fossem pizza. As esponjas, elas não possuem boca, não possuem cavidade digestiva. Elas são animais filtradores. Então, à medida que a água circula no seu interior, o coanócito e os amebócitos capturam por fagocitose os seres unicelulares. Algumas esponjas, elas são inclusive bioindicadores de poluição. A gente dá para perceber a qualidade da água de acordo com a coloração da esponja. Como elas são animais filtradores, elas filtram a água e retiram da água as substâncias que servem de alimento, elas também fixam poluentes. De acordo com a reprodução, pode ser tanto assexuada como sexuada. A reprodução assexuada mais comum entre as esponjas é a regeneração, onde pequenos pedaços ali do corpo são capazes de regenerar um corpo inteiro. E também é chamada essa reprodução de fragmentação. Como está aqui nesse esquema, foi pegada uma esponja, foi fragmentada, foi colocada nessas plaquinhas de Petri e
com o tempo, elas foram se regenerando, né? Foram se agrupando aquelas partes fragmentadas. Outra forma de reprodução assexuada é o brotamento. Nesse caso do brotamento, como nós temos aqui nesse esquema, esse broto, ele é geneticamente idêntico à mãe. Toda reprodução assexuada, ela realmente forma clones. E esse broto, ele pode se destacar e crescer isolado, separado da mãe, ou ele pode crescer unido, formando uma colônia. Vamos à reprodução sexuada. Algumas esponjas, elas são dioicas. O que significa isso? Tem sexo separado, uma esponja que só produz óvulo, a outra que só produz espermatozoide. Então, dioico significa sexo separado, mas a maioria mesmo, ela é hermafrodita ou monóica. O que significa isso, monóico? Que um único indivíduo, ele pode produzir tanto gameta masculino quanto gameta feminino. Só que a época da produção desses gametas, ela não é a mesma, né? Não coincide. Como são épocas de produção diferentes, então, geralmente a fecundação ela ocorre de forma cruzada. O espermatozoide de uma esponja fecunda o óvulo de uma outra esponja. Então, digamos aqui que o espermatozoide, ele saiu pelo ósculo juntamente com a água, e agora ele vai nadar, ele vai entrar pelos poros à procura de óvulos de uma outra esponja. Se encontrou, ocorre a fecundação. O resultado dessa fecundação é uma larva ciliada, ela possui cílios e estruturas locomotoras para auxiliar o nado. Essa larva recebe o nome de anfiblástula ou parênquimula. Ela nada até um determinado substrato. Nesse substrato ela se fixa e ela cresce ali. Uma vez que ela se fixou, ela não vai mais sair dali porque ela vai perder esses cílios. Então, se ocorre a formação de uma larva, o desenvolvimento é indireto, certo? Do ovo tem um estágio larval aí que sofre uma metamorfose, então a gente fala em desenvolvimento indireto. Se do ovo já originasse um animalzinho lá, então já seria o desenvolvimento direto, mas como tem larva, é indireto. E essa larva recebe o nome de anfiblástula. Em alguns livros fala parênquimula. Esse nomezinho aí. De acordo com a classificação, elas podem ser classificadas em calcária, hexatinalida e desmospongiae. As calcárias, elas são basicamente de carbonato de cálcio, são pequenas, são essas aqui, a maioria das esponjas são calcárias, são pequenas, elas podem atingir, a maioria delas, 10 centímetros de comprimento, e elas preferem viver em águas rasas. Dessas calcárias, tem aproximadamente 150 espécies. Tá? As hexatinelida, elas são de sílica, é esse exemplo aqui, chamado inclusive de esponja de vidro, é essa branca que está aí na figura. Ela forma uma rede que se assemelha ao vidro quando fica seca, né? Elas são predominantemente daquelas águas mais gélidas da Antártida, preferem águas mais profundas. Já foi encontradas inclusive em zonas abissais que ficam abaixo de 1.000 metros de profundidade. Agora vemos as desmospongiae. As desmospongiais, elas podem ser de sílicas ou de espongina. Ela não tem um formato regular, por isso elas são assimétricas. Também gostam de águas profundas. A maioria delas são encontradas no ambiente marinho. Antigamente eram muito utilizadas para banho, né? Hoje elas vivem desde zonas da maré, que são águas bem rasas, até encontradas a 9.000 metros de profundidade. A classificação das esponjas, elas são organizadas em 3 grandes grupos, em ascon, sicon e leucon, e essa organização é de acordo com o átrio. A ascon, ela é a mais simples, foi essa que eu estudei com vocês mais acima, ela possui um único átrio. A de sicon, o átrio, você observa que existe ramificações laterais para ele, aumenta a superfície de absorção da água.
são esponjas mais eficientes na absorção de água e captura de alimento e oxigênio do que o asco. Quanto mais labirintos, quanto mais átrios, quanto maior essa superfície de contato com a água, melhor para o animal. E a leucon, essa sim é mais especializada, né? Ela possui vários labirintos, vários mini átrios, onde a água circula, mas sempre ela sai pela abertura superior, né? Que é o ósculo. E foi isso, pessoal, a nossa aula. Espero demais que vocês tenham entendido e gostado. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.